Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso resumo. Esse aqui não vai ser um resumo de aula, vai ser o resumo da semana, tá? Onde eu vou pegar todos os tópicos que a gente abordou durante a semana e tentar resumir da melhor forma possível para que todos possam acompanhar a nossa aula. O assunto da nossa aula, a gente iniciou a semana falando sobre o MySQL, né? Com seus comandos básicos que a gente vai utilizar. Então, vamos lá para a nossa aula. Os comandos básicos de SQL. Bom, como vocês já estudaram isso aqui, e alguns dos senhores já tiveram a oportunidade de participar da aula presencial, banco de dados 1 e banco de dados 2, isso aqui para você já é conhecido, né? Os comandos básicos de SQL. O primeiro deles é o que a gente utiliza para criar a base de dados. É o create database e logo em seguida você dá o nome da base de dados que você quer criar. Depois que você cria a base de dados, você vai trabalhar no processo de criação das tabelas. Para criar essas tabelas, você utiliza o comando create table e logo em seguida o nome da tabela que você quer criar. Tá? Lembrando que você abre o parênteses, coloca todos os atributos com o tipo de informações que cada atributo vai receber e no final você fecha com parênteses. Depois que você criou a base de dados, criou as tabelas, você vai inserir as informações dentro do banco de dados. E para isso você utiliza o comando insert into, tá? Que é para inserir informações dentro do banco de dados. Um outro comando bem utilizado é o comando select, tá? Para que serve select? Select serve para você selecionar a informação, visualizar, pesquisar, consultar. Tudo que for em relação de visualização de resultado, você utiliza com o select, tá? Um exemplo bem simples aí é o select asterisco from tabela, que é o nome da tabela que você vai utilizar para visualizar os registros que tem dentro, tá? Mais na frente a gente vai falar sobre essas derivações do select, como que você pode utilizar ele. E em seguida a gente tem as cláusulas do order by, tá? O order by ele é utilizado como filtro, tá? Para você filtrar as informações numa determinada ordem que você deseja visualizar. O order by ele tem dois tipos, tá? Ele é o ascendente, que é o como digamos assim, em ordem crescente, e o descendente, que seria em ordem decrescente, tá? Quando você trabalha com números, ele começa na ordem ascendente do menor número para o maior. Quando é textos, caracteres, ele sempre segue a ordem alfabética, tá? Do A a Z e descendente de Z a A. Um exemplo aí para vocês verem é o select asterisco from tabela, que seria o nome da tabela que você vai utilizar, e logo em seguida order by e o campo que você quer que ele defina a classificação, tá? O order by sempre você tem que definir pelo qual atributo você quer ordenar. Digamos assim, você tem uma tabela lá de que na sua tabela tem um código, tem um nome, tem um endereço e tem data de nascimento. E aí você quer fazer uma visualização dos dados, só que você quer ordenar pelo a data de nascimento. Então você coloca ali order by data de nascimento e aí ele vai ordenar a tua tabela pela data de nascimento dos seus registros. E em seguida, desculpa gente, porque hoje eu tô com meio as minhas crises de renite me atacaram aqui hoje. A restrição, a gente vai falar, quando você fala de restrição, logo vem na sua cabeça o comando where, tá? Ele é o comando responsável por restringir as informações, tá? É nele que você vai possibilitar, digamos assim, filtrar suas informações o máximo possível para que você
tenha apenas aquele resultado que você deseja, tá? Você vai restringir até chegar no resultado que você deseja. Mas qual é a finalidade disso? Por exemplo, você tem uma base de dados, ela grande, digamos assim, com 1.000, 2.000, 3.000 registros cadastrados, e aí você não quer listar tudo aquilo, né? Você quer apenas um registro que tenha uma informação específica. Aí você chega lá para dizer, eu quero ver o registro só do Joãozinho, tá? Mas aí o que acontece? Como é que você vai fazer para filtrar isso? Eu sei o CPF do Joãozinho. Então você vai lá na sua base de dados, coloca lá, ó, select todas as informações do Joãozinho da tabela. Onde é que o Joãozinho está? Ele está na tabela de cliente. Então você coloca ali tabela de cliente. Aí você utiliza a restrição. O L que CPF igual ao CPF do Joãozinho. E aí o que ele vai trazer para você? Ele vai trazer somente o registro com as informações do Joãozinho, tá? Então é para isso que serve o L, para ele restringir as informações. Mais para frente a gente vai visualizar e a gente vai falar também um pouco sobre outros comandos que a gente considera como comandos básicos. Mas por enquanto a gente vai passar agora para falar é, sobre alguns operadores que a gente utiliza também junto com a restrição. Se vocês notaram aqui, eu utilizei o comando aqui, ó, igual, tá? Ele é um comando que a gente utiliza também na programação para fazer comparações de determinadas informações de uma variável com outra. No SQL a gente utiliza também esses comandos lógicos, tá? E vamos já ver aqui numa tabela. Aqui a gente tem os operadores lógicos, tá? Quais são esses operadores lógicos? Esses aqui já são conhecidos de você desde banco de dados 1, banco de dados 2, programação 1, programação 2, um algoritmo, né? E você já conhece os operadores. Quais são esses operadores? O igual, que é o igual a, né? Maior que ou igual a que, menor que ou igual a. Tá? Isso aqui é para vocês utilizarem, para vocês fazerem uma espécie de melhorar a restrição de vocês. Digamos assim, em que sentido? Você digamos assim, eu quero mostrar no meu banco de dados apenas apenas os códigos acima de 1.000. Então você coloca lá maior que 1.000. Ou eu quero mostrar os valores que são menores que 200. Aí você coloca lá menor que 200. Então ele é bem comparecido. Então eu quero mostrar os 10 primeiros números, aqui do meu banco. Aí você coloca lá menores que 10 ou igual a 10, tá? Aí você vai ter lá a visualização dessas informações. Isso aqui é bem básico, eu só estou dando só uma relembrada em vocês, porque vocês já viram isso e já estão cansados de ver isso, né? Desde programação 1, 2, banco de dados 1, banco de dados 2, então isso aqui é só para reforçar. E logo em seguida nós temos os operadores relacionais ou de comparação, tá? Que é o que você vai relacionar eles. Esses operadores aqui, eles trabalham também em conjunto com os operadores lógicos, tá? Em que sentido, professor? Digamos assim, você quer fazer uma consulta para visualizar, eu quero visualizar os números, eu quero visualizar os códigos maior que 10 e menor que 20. Como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar a junção dos operadores lógicos com os operadores relacionais. Como é que você vai fazer isso? Você pode simplesmente utilizar um select, tá? E nesse select você utilizar o operador e a junção e, tá? Para que você tenha um resultado mais específico de alguma consulta que você quer fazer. A gente também vai ver isso na frente. Isso aqui é só para vocês conhecerem os operadores. Então, aqui nós temos o AND, que corresponde ao e o OR, que corresponde ao OR. Tá? A gente vai ver isso aqui também lá mais na frente, como é que isso aqui funciona. Por enquanto, isso aqui é só para vocês relembrarem isso aqui que a gente estudou sobre os operadores. Em seguida, vamos conhecer aqui também alguns outros operadores que vocês vão utilizar, tá? Comandos. Quando vocês forem trabalhar com consultas e nessas consultas vocês forem restringir por informações por caracteres,
vocês vão ter que utilizar o comando like, tá? O comando like ele tem algumas variações, tá? Quais são elas? O comando like é esse aqui, like, aspa simples, porcentagem, que é o caractere especial, e fecha aspa. Professor, mas como é que eu uso esse comando like? Digamos assim, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Digamos que você quer selecionar uma determinada informação de uma tabela que você tem lá. Por exemplo, você tem a tabela endereço, né? Geralmente endereço tem várias informações dentro. Só que aí você quer fazer assim, professor, eu quero selecionar todas as pessoas que moram no bairro do centro. Como é que eu faço isso? Bom, tem uma forma simples. Você pode pegar aqui o select asterisco, eu quero todas as informações das pessoas, coloco uh, from cliente, digamos assim, né? Cliente, e aí você quer o que? Eu quero de quem? De endereço, porque o endereço aqui você vai ter. Geralmente o endereço você coloca assim, né? Rua, Rua 10 de Julho, aí vírgula, o número da casa, número 15, e aí geralmente as pessoas colocam assim, centro, né? E aí, ou também colocam assim, Amazonas, AM, tá? Geralmente as pessoas podem utilizar dessa forma. Se você, quando você estava cadastrando as informações no banco de dados, você usou dessa forma aqui, que eu acabei de fazer, Rua 10 de Julho, número 15, Centro, AM, tá? Lembre-se, sempre é bom você saber a forma que as informações estão indo para o banco de dados. Então, se você utilizou desta forma aqui, como é que ficaria o select aqui? Lembre-se bem como você cadastrou a informação no banco de dados, tá? Então, endereço like porcento, aqui eu teria porcento e aqui eu teria centro. E aqui eu teria outro porcento e fecharia assim. Professor, mas ali o senhor falou que o senhor tinha like, abre aspa, porcento, fecha aspa. Bom, ali o senhor colocou no centro 1% antes e 1% depois. Por quê? Porque é o seguinte, ó. O centro, se você olhar aqui, ó, eu vou até destacar isso aqui, colocar uma outra cor para você visualizar, entender que isso aqui não faz parte desse select aqui, tá? Ele não faz parte desse select. É só para vocês entenderem. Então, por que que o senhor colocou ali? Porque quando eu falei para vocês, você vai ter que saber como é que a informação está indo para o teu banco de dados. Se no teu banco de dados você não estiver colocando a unidade federativa, tá? Que é o estado, isso aqui. Se você não estiver colocando isso, você não precisa desse porcento aqui, tá? Por quê? Porque o que acontece quando você utiliza like, se o porcento estiver em primeiro, o que ele vai entender? Ele vai entender que você está procurando a palavra centro no final do conteúdo que está dentro do atributo, tá? Do que você está salvando. Então, isso aqui quer dizer que ele está à direita, a palavra está no final, na direita. Então, ele está aqui, ó, tá vendo? Ó? Esquerda, meio, final. Então, eu coloco porcento e escrevo centro, porque ele vai saber que o centro sempre vai estar no final. Então, ele vai pegar todos os endereços, tá? Todos os endereços que correspondam a centro. Entendeu? Mas, se você colocar assim, aí o que acontece? Nessa forma aqui, eu tenho que colocar o porcento aqui. Por quê, professor? Porque o centro já não faz parte mais do final da direita. Ele não está mais aqui no final. Ele está fazendo parte do meio. Tá? Ele não faz parte do início, nem faz parte do final. Ele está no meio. Então, todos os endereços que tiverem a palavra centro no meio, ele vai mostrar para você. Ele vai considerar que a pessoa mora no centro, certo? Mas e professor, e se eu quisesse só o pessoal que morasse na rua 10 de julho, como é que eu faria? Você ia fazer da seguinte maneira:
Você ia fazer rua 10 de julho. E aqui você ia deixar somente esse porcento aqui. Lembrando que isso aqui ele está mostrando com a palavra na esquerda. Então ele pega, joga a palavra para cá, ó, para a esquerda, e começa a fazer o filtro daqui. Então todo mundo que tiver 10 de julho no início, ele vai considerar como resultado para você. Entendeu? Tranquilinho? Não, é bem simples, não tem muito mistério. Se está no começo, porcentagem fica na direita. Se está no fim, a palavra que você está procurando, a porcentagem fica na esquerda. Se a palavra está no meio, porcento dos dois lados. Tranquilo? É bem simples. A única parte que você vai complicar é quando você começar a misturar os comandos, que você tem que fazer junção para poder obter um resultado mais refinado, né? Que digamos assim, você é uma informação mais específica, então você coloca mais restrições para poder especificar aquela restrição. Durante a semana a gente falou também sobre o comando between. Para que serve o between? O between ele é um comando que você vai pegar informações em intervalos, tá? Em intervalos. O que seriam esses intervalos? Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Eu gostaria de pegar apenas as informações dos meus clientes com código maior que 10 e menor que 100. Então, você pode utilizar o between para fazer isso, tá? Aqui tem um exemplo aqui. Select, corretor, tá? Desde que, essa aqui é a restrição. Desde que o que? O crescer. O crescer é o código de registro do corretor. Aí você utiliza a palavra between. Na primeira é a primeira hipótese, é onde você quer que ele seja, que comece, é onde inicie o teu intervalo, tá? Lembrando que esse valor que você vai iniciar, ele vai compor também o intervalo. Então, se eu quero que ele comece em 100, você coloca aqui 100. E end, ó, aquele comando de relação. E o último valor que você quer, até onde você quer mostrar essa informação. No nosso caso aqui ele colocou 1000. Então o que vai acontecer? Ele vai mostrar todos os corretores cujo registro começa em 100 e termina em 1000. Lembrando-se que ele está incluindo o 100 e o 1000, tá? Professor, mas eu não quero mostrar desse intervalo aí de 100 a 1000. Eu quero mostrar o que vem, os que estão antes e os que estão depois. Como é que eu utilizo dessa forma? Você pode utilizar o not between, que aí o que acontece? Quando você utiliza o not between, ele ignora aquele intervalo que você colocou e pega somente o que está fora daquele intervalo, tá? Nesse caso ali que você colocou ali 100 e 1000, o que ele aconteceria quando você utiliza o not between? Ele ia pegar os que estão antes de 100 e os que estão depois de 1000, tá? Tradicionalmente, para você realizar isso aqui, como é que isso aqui seria feito? Você teria que fazer dessa forma aqui, tá? Essa é a forma tradicional. Select asterisco from corretor, where o que? Cresci maior ou igual a 100 e cresci menor ou igual a 1000. Então, para resumir isso aqui, que você teria que repetir o cresci duas vezes, eles criaram o between. E aí o between você só coloca o valor específico onde vai iniciar e o valor específico onde vai terminar, tá? E aí você vai ter essas informações visualizadas para você no resultado da sua consulta, tá? O próximo passo é o comando lista, tá? Para que serve esse comando lista, professor? Esse win aí. Esse win ele serve para você mostrar uma lista com valores pré-definidos, tá? Pré-definidos. O que são pré-definidos, professor? São as informações que você vai definir que ele quer mostrar, tá? Então, como é que funciona isso? Digamos assim que você quer mostrar ali, eu quero mostrar só as informações, digamos assim,
dos proprietários que nasceram no dia 10/5. Eu vou ter que colocar aqui que nasceram no dia 10/5/1998, tá? Que nasceram no ano de 98 e os que nasceram aqui no dia 5/2/1997, tá? Eu só quero mostrar esses dois elementos. Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui proprietário, que é da tabela proprietária que eu tenho a data de nascimento, e aqui você muda para a data de nascimento. Então ficaria select asterisco from where, desde que a data de nascimento esteja na minha lista pré-definida, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai mostrar apenas os proprietários que correspondem a essa data de nascimento, tá? Só apenas estes. Professor, mas e se eu tiver mais de um? Esse mais de um vai acrescentar também. Se você tiver, digamos ali, 5 proprietários que nasceram nessa data, ele vai mostrar os 5 proprietários que nasceram na data no dia 10/5/98 e 5/1/97. Tá, professor, mas e aí? Entendi, beleza. Mas e se eu quisesse ignorar apenas esses daí, como é que eu faria? Você usa o not. Quando você utiliza o not, você está dizendo que você não quer mostrar essas informações que estão na lista, tá? Às vezes você vai fazer um trabalho para um cliente e aí você colocou alguns registros para fazer teste, né? Só que aí você sabe quais são os registros. E aí o que acontece? Você pode executar um comando de lista pré-definida para não mostrar aqueles que você criou como teste. E aí na hora que você fizer a consulta, eles não vão aparecer para o cliente, vai aparecer somente os registros que você cadastrou ali junto com o cliente, tá? Você pode utilizar o not e em seguida o in e colocar os registros que você criou. Digamos que eu tenha criado ali dois corretores lá, dois não, três corretores, o 2, o 5 e o 10, só para me testar, tá? Ver se o banco de dados estava funcionando. E aí, na hora que você está com o cliente, você não quer mostrar essas informações. Então, você dá um select where e especifica os que você não quer mostrar, adicionando ali o not antes do in. E aí, eles não vão aparecer no resultado da consulta. Tranquilo? Bom, para a gente testar esses comandos aqui que vocês acabaram de conhecer, a gente vai ter que criar a nossa base de dados, tá? Qual é a base de dados que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa base de dados locação, tá? É aqui em cima do locação que a gente vai trabalhar com algumas daqueles comandos, tá? Bom, essa base de dados aqui foi do exercício que vocês tiveram anteriormente, onde vocês tinham que colocar aqui os atributos e depois vocês tiveram que fazer a cardinalidade, tá? Já coloquei aqui para vocês a cardinalidade. Aqui vai ser n para n, aqui vai ser n para n ou n para m, e aqui vai ser de 1 para n, vai ser um proprietário para n imóveis, e aqui vai ser um imóvel para n inquilinos. Tranquilo? As informações vocês já acrescentaram aqui, mas não se preocupe não que a gente vai ver isso aqui no passo a passo. Quais são os atributos que a gente definiu para proprietário, para corretor, para inquilino e para imóvel. Certinho? Então é nessa base de dados que a gente vai se basear para criar o nosso banco de dados utilizando os comandos que vocês acabaram de ver. Vamos lá. Falando da definição das tabelas. Proprietário, como é que ficou definido os atributos? Ficou definido CPF, nome, contato, e-mail, endereço e data de nascimento. Para corretor, ficou CRECI, que é o código de registro do corretor de imóveis, nome, contato, e-mail e endereço. Para inquilino, ficou CPF, nome, contato, endereço e e-mail. Senhores, uma dica para vocês que vão fazer o banco de dados baseado na modelagem, tá? Baseado na modelagem. Professor, tem um modelo aqui, por onde que eu começo a criar? Eu começo a criar por qualquer lugar? Não,
tá? Você não começa a criar por qualquer entidade. Você tem que analisar o teu banco de dados para você poder criar o teu base de dados. A dica que eu dou, sempre você comece o banco de dados pelo tipo de cardinalidade que ele possui, tá? Sempre comece nas cardinalidades de 1, depois você passa para N e depois você passa para N, M ou NN, tá? Primeiro você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro eu vou começar pelo proprietário. Por quê, professor? Porque proprietário ele é um relacionamento de 1 para N, tá? Aqui, ó, eu não tenho um relacionamento de 1 para 1. Eu só tenho de 1 para N, 1 para N, N para N e N para N. Então eu vou começar pelos de 1 para N. Eu poderia começar por proprietário, por inquilino e por corretor, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou adotar esse aqui, pelo proprietário, porque esse proprietário aqui, eu não vou ter chave estrangeira nele. Quem vai ter chave estrangeira vai ser o imóvel, porque ele é de 1 para N. Então, esse carinha aqui é que vai ficar com a chave estrangeira. Então, eu não vou começar por ele, eu vou começar por aqui. Professor, dava de começar pelo inquilino? Dava. Tá, dava de começar pelo inquilino. Porque o inquilino ele é um relacionamento de 1 para N, tá? Ele é um relacionamento de 1 para N. Dava para começar por corretor? Não dá. Dá para começar pelo corretor, porque ele é um relacionamento de N para N e aqui ele tem N para N. Mas, como ele está no N para N, eu não vou começar por ele agora. Eu vou começar por esse aqui, porque esse aqui eu não vou ter chave estrangeira aqui. Aqui eu também não vou ter chave estrangeira e aqui eu também não vou ter chave estrangeira, tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Você vai começar pelo proprietário, depois fica a sua escolha. Você pode começar por inquilino ou pode começar por corretor, porque nenhuma dessas três aqui vão ter chave estrangeira, tá? Sempre dê prioridade por criar as tabelas que não têm chave estrangeiras, tá? Depois que você criou essas três aqui, proprietário, imóvel e inquilino, tá? Com os seus atributos definidos, que estão aqui, você passa para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Criar as entidades que têm chave estrangeira, tá? Que são quem? O imóvel. O imóvel você vai ter... Professor, mas imóvel vai ter chave estrangeira ali? Vai. É só você olhar aqui, ó. Proprietário possui imóvel. Um proprietário aqui, ele pode ser dono de mais de um imóvel, certo? Certo. E um imóvel, ele pode ser... o imóvel ele pode ser de mais de um dono? Não. No momento do relacionamento ele não pode, ele só pode ter um dono. Ele vai ter um outro dono se essa pessoa que vender o imóvel passar para outra pessoa, aí sim, mas nesse caso aqui não. Nesse caso o imóvel só pode estar cadastrado para um único proprietário, tá? Ele não pode estar, digamos assim, ser de dois proprietários ao mesmo tempo, que é só para um. Mas se ele vai ter N aqui, então ele vai receber uma chave estrangeira de quem? De proprietário. Então a gente vem para cá. Cadê? Aqui. Então vamos lá. Para imóvel, ficou definido os seguintes atributos: número de registro de imóvel, descrição do imóvel, dimensão do imóvel, localização do imóvel, Laudemir, graças ao Vini que inventou esse nome aqui, não sei da onde que ele tirou isso, mas tudo bem. Laudemir. E nós temos também aqui o Pro CPF. Professor, o que é esse Pro CPF aí que o senhor colocou? Esse Pro CPF, meu querido, esse aqui é a chave estrangeira, tá? É a chave estrangeira. Olhe bem aqui no teu modelo. Ele vai ter aqui, ó, uma chave estrangeira porque ele vai receber N valores aqui no imóvel. Então, da onde é que vem a chave estrangeira? Vem daqui do proprietário, tá? E aí, e por que o senhor colocou ali Pro? Porque Pro são as primeiras três letras de proprietário e CPF é o atributo determinante de proprietário, tá? É a CPF a gente vai definir como atributo determinante. Então, você pega Pro, underline, CPF. Mas tem que ser no atributo determinante? E na maioria das vezes, sim. A gente utiliza para fazer chave estrangeira o atributo determinante da tabela de origem, tá? Então, no caso ali, é proprietário, o atributo é determinante a CPF. Então, você vai ligar a chave estrangeira aqui
do imóvel ao CPF do proprietário, certo? E aí em seguida a gente tem um contacta. Esse aqui é o relacionamento de proprietário com corretor. Então aqui, ó, eu vou ter a chave estrangeira do... Ah, tá. Deixa eu só falar para vocês isso aqui. O contacta aqui, ó, esse contacta, ele é uma junção de duas tabelas, tá? O que acontece? Esse relacionamento aqui, quando ele é de n para n ou de n para m, ele vira o quê? Ele vira uma tabela, tá? Com que finalidade? Para receber chave estrangeira de proprietário e para receber chave estrangeira de corretor. Quando ele recebe essas duas chaves estrangeiras, ele vira um relacionamento. Por quê? Porque você vai ter o contato do proprietário com o corretor, tá? Você vai ter uma ligação do proprietário com o corretor. Então, esse relacionamento aqui ele vira uma entidade. E aqui o atende também vai virar uma entidade, tá? Porque ele é fruto de uma união de relacionamento de N para N. Então, toda vez que você visualizar um relacionamento que vai ter N para N, você já subentende que isso aqui vai virar uma entidade. Então, aqui, ó, nós temos aqui o ProCPF, que é de quem? Que é do proprietário, e temos o COR-CRECI, que é do corretor, tá? Que é o identificador do corretor. Esses dois atributos, eles vão ser ao mesmo tempo chave primária e chave estrangeira, tá? Ao mesmo tempo eles vão ser chave primária e chave estrangeira. Por quê? Porque essa tabela contacta, ela é uma derivação da junção de duas propriedades, tá? De duas, digamos, duas entidades, tá? Ela é o resultado da junção das duas, então os dois atributos são chave primária e são chave estrangeira ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece aqui para atende. Eu vou ter o CRECI do corretor e vou ter o CPF do inquilino, que também vão ser chave estrangeira e chave primária ao mesmo tempo, tá? Bom, professor, o senhor já falou do modelo, já falou dos códigos, já falou da definição das proprietárias. E agora o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai criar essa base de dados. Para isso, a gente vai utilizar aqui o, o Champion, né? Vocês vão iniciar o Champion. Para o pessoal que está com dificuldade de iniciar o Champion aí, como é que eu faço para iniciar o Champion? Primeira coisa, você vai lá no site do Champion, baixa o Champion, tá? Eu já disponibilizei o link dele lá na nossa plataforma. Você vai lá, verifica qual é o seu Windows. A gente tem duas versões do Champ. Tem para 32 bits quando o teu Windows é de 32 bits e tem para o de 64 bits quando o teu Windows é de 64 bits, tá? Então lá você escolhe e baixa o Champ. Baixou, instalou, beleza. Como é que você vai fazer? Eu estou no Windows. Aqui no Windows você vai aqui na bandeirinha do Windows, no Windows 10, tá? E aí você procura por onde está esse Champ. Professor, onde é que está o shampoo? Onde é que eu instalei? Você tem que saber onde você instalou. Basicamente, ele está no diretório D, tá? No D, né? No C. Lá, quando você instala, tá C lá no shampoo. Como é que você faz para startar esse cidadão? Você vai lá, executa ele, C, aí ele vai aparecer, quando ele aparecer shampoo contra o painel, que é o painel de controle do shampoo, tem as duas primeiras opções, Apache e MySQL. Você inicia as duas. Na hora que iniciar lá, que ele aparecer verdinho, o que é que você acontece? Você pode fechar, que aí ele vai ficar escondidinho ali perto do relógio do teu computador, tá? E aí o que acontece? Ele vai liberar esse acesso para você no teu navegador. A gente já fez isso nas aulas anteriores, tá? Eu só estou relembrando aqui para o pessoal que está com dificuldade. E aí o que acontece? Eu vou abrir aqui desde o começo para você. Você vem em localhost e aqui você vai em PHP admin, aqui em cima, tá? Clicou aqui no PHP admin, ele vai te direcionar para essa tela aqui do PHP admin. Aqui você tem as informações do servidor de dados. A gente está aqui no meu caso eu estou utilizando o servidor
PSTP tal, MySQL. Aqui estou usando o servidor web, que é o Apache, tá? E aqui eu tenho a versão do meu PHP admin, que é 5.0.4. Mas isso aqui é irrelevante para nossa aula de hoje, tá? Isso aqui é só para você tomar por conhecimento. Deste lado aqui, ó, na esquerda, nós temos as nossas bases de dados que compõem o PHP admin, tá? Exceto essa daqui, que para quem ainda não criou, ela não vai estar aqui, você vai ter que criar, tá? E o que acontece? Como é que eu faço para criar então, professor, minha base de dados? É simples, meu querido. Você vem aqui em banco de dados, coloca o nome da base de dados aqui e aperta criar. Assim é prático, né? Mas o que acontece? Você não vai aprender assim. Por que, professor, que eu não vou aprender? Porque nem todas as vezes você vai utilizar o PHP admin. Você pode estar num banco de dados que não tem o PHP admin. E aí, como é que você vai fazer? Tá? Você vai, digamos, o Champ ele te proporciona você ter o PHP admin, o MySQL e o Apache junto. Mas em determinadas situações você não tem isso aqui. Você tem apenas o MySQL instalado, e o MySQL instalado ele só responde por comandos, tá? Então como é que você vai fazer? Então a gente não vai utilizar isso aqui. Você vai aprender a fazer da forma correta, que é através dos comandos. Tá? Então, o que você faz? Aqui você vai ter a aba banco de dados e aqui você vai ter a aba SQL. E é aqui nessa aba SQL que você vai criar sua base de dados, se você ainda não criou, tá? É aqui que você vai criar. Como é que eu vou fazer para criar isso aqui, professor? É simples. Eu disponibilizei para vocês aqui a script do banco de dados, tá? Para a gente não perder tanto tempo, o que você faz? Você copia isso aqui, eu vou copiar aqui, vou colar aqui, ó, colei aqui. E aí o que você faz? Professor, ainda tem mais? Tem mais. Você vem aqui, copia o segundo, copia esse aqui e vem aqui e cola aqui de novo. E aí, mais um enter, volta aqui porque ainda tem mais um finalzinho aqui. Você copia esse último trecho do código aqui e cola aqui no finalzinho. Só isso já está resolvido, professor? Calma, ainda tem um processo ainda. Tá vendo aqui? Tá tudo pronto. Eu vou só copiar isso aqui, que agora já está completo aqui, né? E vou excluir a minha base de dados para vocês verem como é que ele consegue criar. Ok. E vamos lá. Locação. Eu vou excluir, eu marquei locação e vou eliminar a minha locação. Ok. Tá? Viram que ele sumiu aqui? Agora aqui, ó, do lado esquerdo, eu não tenho mais locação. Eu acabei de excluir a minha locação. Aí então, vou criar com vocês passo a passo. Peguei aquela script que está lá e colei aqui, tá? Fiz o mesmo processo que vocês fizeram. Copiaram, colaram, copiaram, colaram, copiaram e colaram. E agora, como é que eu vou criar essa script aí, professor? Simples. Você vem aqui, ó, executar e aperta no executar. Pronto, ela criou toda a base de dados para você aqui dentro, ó. Criou a tabela proprietária, criou a tabela inquilino, imóvel, corretor, contacta, atende. Beleza? Criou perfeitamente. Professor, bom, o senhor fez aí que eu não entendi nada. Calma, nós vamos voltar lá. Primeiro passo, aqui na script. Create database, tá? Create database o que? É aquele comando que a gente viu anteriormente. Criar a base de dados, locação. E eu coloquei ponto e vírgula porque o ponto e vírgula encerra uma linha de comando no SQL, tá? E aí, em seguida, eu coloquei o comando use. Professor, o que é esse use aí? Esse use, quando você cria uma tabela de dados, ele não seleciona automaticamente para você aquela base de dados. Você tem que selecionar qual é a base de dados que você quer usar. E se você notar aqui, eu não tenho só locação aqui. Eu tenho information, tenho locação, tenho MySQL, tenho performance, tenho PHP admin e essa aqui eu tenho que é uma outra base de dados que eu utilizava. Mas você está vendo aqui que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis bases de dados aqui, tá? Então, na hora que você executar o comando create database, você vai simplesmente criar a base de dados.
E aí o que você vai fazer? Se você não utilizar o comando use, ele não vai saber qual é a base de dados que você quer usar. Então, se você tentar criar a tabela sem utilizar o comando use, o que vai acontecer? Vai dar erro, porque ele vai dizer para você que você não selecionou uma base de dados. Então, para que esse erro não aconteça, use o comando use e diga qual é a base de dados que você quer usar. Então, no nosso caso, eu quero usar essa base de dados aqui, chamada locação. Então, ele vem aqui, use locação, que foi justamente a que você acabou de criar aqui. Tá, aí você passa para o próximo passo, porque eu já selecionei a base de dados utilizando o comando use, e aí eu vou começar a criar as minhas tabelas. Esse use aqui, você só utiliza uma vez, tá? Para selecionar a base de dados. Selecionei a base de dados, não preciso mais usar ele. Então, vamos lá para criar as tabelas. A primeira, que nem eu falei, obedecendo aquela sequência que tem de relacionamento. De 1, comecei por proprietário. Começo por proprietário. Proprietário, ele vai ter os atributos CPF, nome, endereço, contato, e-mail e data de nascimento. CPF vai ser do tipo varchar, com 11 caracteres, tá? Ele não pode ser nulo, então é not null, ele não pode ser o uso. Na hora de cadastrar, a pessoa tem que informar o CPF, ele é obrigado a informar o CPF, porque ele não aceita valores nulos. Nós temos ali o nome, que vai ser baixar de 50, not null. Endereço, baixar de 50 também. Contato, esse contato pode ser tanto o telefone como o e-mail da pessoa. Tem o e-mail, o e-mail não, desculpa, tanto o telefone como o número de celular da pessoa, que também não pode ser nulo. Tem o e-mail, que a pessoa pode colocar ou ela pode não colocar. É, alguns provedores, alguns e-mails têm os nomes bem extensos. Então, aconselho a você a colocar aqui, na hora que você for criar, coloque aqui 70 ou 80. Geralmente eu coloco sempre 100, que aí não dá problema de ele cortar o e-mail, tá? E aqui eu tenho data de nascimento, vou achar de 14, tá? Que também a pessoa pode colocar ou não pode colocar. Eu não defini como obrigatório, eu só especifiquei como nulo, tá? Mas, professor, toda vez eu tenho que colocar essa palavra nulo se eu não quiser? Não. Por padrão, se você fizer isso aqui, ó, ele entende que e-mail pode ser vazio, ele pode ter um valor nulo, tá? Ele entende. Agora, para obrigatoriedade, não, para obrigatoriedade você tem que colocar o not null, tá? Que não pode ser nulo. Se você não colocar isso aqui, ele vai entender que isso aqui pode ser vazio. Então, se você quer que seja obrigatório ele preencher o contato, você tem que usar o not null. Aqui no final, nós temos o primeiro key. Quem é o primeiro key de proprietário é o CPF, tá? Fecha, que lembra que eu falei para vocês, ó. Fecha-se o parênteses da criação da tabela e ponto. Professor, por que você está usando isso? Porque eu estou usando uma script, tá? Então eu tenho que encerrar essa linha de comando aqui, tá? Para poder não dar erro na hora que você executar tudo de uma vez. Mas se você está criando um por um, não tem necessidade de você utilizar o ponto e vírgula. Porque o que você vai fazer? Quando a gente cria de um por um, você faz isso aqui. Seleciona só isso aqui. Vem aqui no SQL e cola só isso aqui e aí executa. Então não tem problema de ter o ponto e vírgula. Mas quando você vai estar fazendo script, que nem eu fiz ali para vocês, você tem que finalizar cada linha de comando, tá? Cada linha de comando. Professor, mas e aqui em cima o senhor botou vírgula? Porque isso aqui, esses atributos estão dentro, ó, dentro do proprietário, tá? Está dentro do proprietário. Eu abri um parênteses e fechei o parênteses aqui no final, tá? Então quer dizer que todas essas informações estão dentro do parênteses. Era a mesma coisa que tudo isso aqui tivesse assim, ó, tivesse numa linha só. É por isso que eu digo que o ponto e vírgula ele encerra uma linha de comando, tá? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que é isso aqui funciona. É como se isso aqui tivesse assim, tá? E aí o ponto e vírgula ele encerra a linha de comando. Tá? Isso aqui é só para encargo de vocês saberem o porquê desse ponto e vírgula aqui no final.
Aí, como eu estou trabalhando com script, então toda vez que eu encerro uma linha de comando, eu coloco ponto e vírgula. Se eu não estivesse fazendo script, poderia fazer normal sem o ponto e vírgula, tá? Aí nós temos em seguida, criei a tabela do proprietário, ele vai criar a tabela do corretor. Tá? Do corretor, ele vai colocar o Cresci. O Cresci nós definimos como inteiro, porque é uma numeração. Ele não pode ser vazio. Aí nós temos nome, que é baixar, endereço, contato, e-mail e o primeiro key, que é o Cresci. Tá? A gente definiu o Cresci como chave primária. Passando para as demais tabelas, nós temos o inquilino com o mesmo processo, tá? Nome, CPF, endereço, contato, e-mail, tá? E primeira key, CPF. Professor, mas isso não está falando desses baixar. E o que são esses baixar, esses int? O baixar e o int e alguns outros tipos de dados, tá? Isso aqui são os tipos de informações que o teu atributo vai receber, tá? Baixar quer dizer que ele é uma variável do tipo char, ele vai variar esse valor. Você pode definir aqui, digamos, CPF aqui com 50. Existe CPF com 50? Não, tá? Mas se você definir com 50, ele vai pegar os 11 caracteres e vai ignorar o restante das informações. Mas geralmente eu gosto de colocar do tamanho certinho. Baixar 11, tá? Nome, baixar também é isso aqui. Eu não estou colocando aqui os outros tipos porque não tem necessidade, tá? Por exemplo, eu não vou ter necessidade de colocar decimal, eu não vou ter necessidade de colocar double, small int. Então, são vários tipos de informações. Lá, vocês já aprenderam isso aqui lá em banco de dados 1 e 2 sobre os tipos de variáveis que vocês podem trabalhar, os valores de variáveis que vocês podem trabalhar no banco de dados, tá? Esse aqui eu já estou colocando os mais conhecidos de vocês, que é o achar, o int, que são os mais conhecidos. Voltando para cá, nós temos aqui agora a tabela imóvel. Aqui na tabela imóvel já muda um pouquinho a conversa, tá? Eu não vou ter só primeiro key, eu vou ter primeiro key e vou ter foreign key, que são as chaves estrangeiras. Como é que ficou aqui? Ficou, olha, número de registro do imóvel, do tipo inteiro, não pode ser nulo. Aí eu tenho descrição, que é baixar, localização, que é baixar, dimensão, que é baixar, Laudem, que é inteiro, de acordo com o Vini, isso aqui é um número. Aí nós temos aqui o ProCPF, tá? Esse ProCPF aqui a gente definiu ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? ProCPF a gente definiu ele aqui, que ele vai ser uma chave estrangeira. E nós temos aqui logo aqui, né? Cadê? Pulei. Imóvel. Nós temos aqui, ó, o ProCPF, que é baixar. Ele vai obedecer, senhores, detalhe, tá? Essa chave estrangeira que vocês vão criar aqui dentro de imóvel, tá? Ela tem que seguir as mesmas informações da chave dela de origem, tá? Não vai colocar aqui diferente, porque senão vai dar erro. Porque ele vai dar incompatibilidade de tipo. Então, se aqui em proprietário, eu vou até voltar aqui, ó. Aqui em proprietário você definiu, ó, que ele vai ser um varchar de 11 e ele não vai poder ser nulo. Aqui no imóvel, você vai ter que colocar do mesmo jeito, tá? Pro CPF, ele não vai ser baixar e não vai ser nulo. Tem que ser o mesmo nome? Não, aqui dentro você pode variar o nome. Lá no proprietário, eu coloquei como CPF. Aqui eu coloquei Pro CPF, porque para me saber que esse CPF aqui é do proprietário, tá? Então, essa aqui é a chave estrangeira que a gente vai utilizar e a gente acabou de criar aqui dentro. Agora aqui embaixo a gente tem um primeiro key do imóvel, que a gente definiu como número de registro do imóvel, tá? Aí o que acontece? Depois que você definiu o primeiro key, você vai fazer a ligação da tua chave estrangeira que você criou aqui com a outra chave estrangeira que está lá, com a chave primária que está lá em proprietário. Como é que você vai fazer isso? Você utiliza foreign key, tá? Pega-se a chave estrangeira que você criou
aqui e coloca aqui dentro, tá? Dentro de parênteses, não esqueça disso, dentro de parênteses. A palavra referência é porque você está fazendo referência. Você está fazendo referência a quem? A tabela proprietária. Aqui atributo, ao atributo CPF. Então, com isso, eu estou ligando esse cidadão aqui com esse cidadão que está lá dentro de proprietário. Tranquilo? Então, é assim que você constrói a chave estrangeira do imóvel. Passando para as duas últimas tabelas que a gente criou, que foram resultados de um relacionamento. É a tabela contacta, que eu falei para vocês que ela ia ter o PRO-CPF e ia ter o COR-CRECI, tá? Isso aqui você define idêntico ao da tabela de origem, tá? PRO-CPF vai achar note nu. O CRECI da mesma forma que está lá no corretor, tá? Do tipo inteiro, note nu. Define os dois como chave primária, tá? PRO-CPF, vírgula, COR-CRECI, tá? As duas que você está criando, você define como chave primária, porque elas vão ser chave estrangeira ao mesmo tempo que você vai definir aqui embaixo. Então, for key, PRO-CPF, esse aqui que você criou, coloca aqui, referência a quem? A tabela proprietário, ligando com qual atributo? Com o atributo CPF que está lá em proprietário. A mesma coisa você faz para o COR-CRECI. Faz a mesma coisa aqui, ó. Você criou aqui, coloca ele aqui dentro do parênteses, referências ao corretor. Qual é o atributo? Ao CRECI. Então, dessa forma, você está criando a tabela com duas chaves estrangeiras e as duas vão ser chave primárias e vão ser chaves estrangeiras ao mesmo tempo. Tranquilo? E você vai fazer o mesmo processo lá para o Attend. O Attend você vai criar o IN, que é de inquilino, né? CPF, e o COR-CRECI, que é do corretor. Define as duas como chave primária e define as duas como chaves estrangeiras, ligando ao inquilino e ligando ao corretor. Tranquilo? Com essas informações prontas, eu pedi para vocês, durante a semana, eu pedi para vocês inserirem as informações dentro dessa base de dados, tá? Então, a base de dados, a minha, acabei de excluir e criar, então tá tudo novinho aqui, não tem nenhuma informação aqui. Nós vamos inserir o nosso primeiro registro aqui em proprietário, tá? Proprietário, ele tem, ó, tem o CPF, tem o nome, tem o endereço. E tem CPF, nome, endereço, contato, e-mail e data de nascimento. Eu vou copiar esse pessoal aqui para não ter que estar fazendo isso aqui de novo. Então vamos lá, inserir. Como é que você vai inserir essas informações aqui dentro? Você coloca aqui aquele comando básico que você já conhece, né? Insert into, e aí você coloca aqui qual é a tabela que você quer inserir essas informações. É a tabela proprietário. E aí você abre o parênteses e coloca os atributos aqui dentro. Viram porque eu copiei? Para mim não ter que estar fazendo isso aqui. Então, vírgula, vírgula, vírgula de novo, vírgula de novo, tá? Aqui. Então eu vou ter aqui o insert into proprietário, abre parênteses e coloca os campos que você vai inserir informações. Eu vou inserir informações CPF, e nome, endereço, contato, e-mail e data de nascimento. E em seguida você coloca a palavra values, tá? E aqui embaixo eu vou atribuir os valores para estas informações. A primeira delas é o CPF, tá? CPF, aspa simples, e aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí você fecha aqui. Vamos lá, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui não tem, tá?
dentro de aspas simples. O próximo é o nome, mais uma aspa simples, José Carlos, e fecha a aspa de novo. O outro é o endereço, então ele mora na rua 5 de setembro, número 100, bairro Centro, e fecha aqui. O próximo é o contato dele, então, mais uma aspa simples, tá? Contato dele, 982 36 25 25. Fechou aqui. Próximo e-mail, josecarlos@gmail.com. E o último é a data de nascimento, vírgula, data de nascimento. Ele nasceu no dia 10/5/1997. Fechou aqui, tá? Com isso, você vai inserir as informações lá dentro do proprietário. Eu vou copiar aqui, tá? E aqui você vai executar esse comando aqui, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho executar e você clica em executar. E aí, ó, uma linha inserida no teu banco de dados. Aí você vem aqui em proprietário para você quiser visualizar até aqui, ó. O José Carlos, está aqui o CPF dele, o nome dele, o endereço dele, o contato dele, o e-mail e a data de nascimento dele. Tranquilo? E eu pedi para que vocês fizessem pelo menos 5, eu fizesse 5 inserções em cada tabela, tá? E aí vocês vão proceder isso, porque eu não vou ficar fazendo tudo isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo para fazer isso aqui. Eu vou passar para o próximo assunto, tá? Mas já viram como é que faz? É só inserir o comando na tabela que você quer. Eu fiz só para proprietário, aí você vai fazer para inquilino, para imóvel, para inquilino, para imóvel, para corretor, tá? Para contato, para atende, aí você vai preenchendo aí de acordo com cada informação pede. Lembrando-se, senhores, que para você inserir uma informação no atende e no contacta, você tem que ter colocado a informação no corretor e no inquilino, tá? Se você não colocou a informação no corretor e no inquilino, provavelmente você não vai conseguir fazer esses dois aqui, tá? Você tem que primeiro preencher proprietário, inquilino, corretor, depois você faz imóvel, depois você faz o contacta e o atende, tá? Não dá para fazer o imóvel direto, porque o imóvel ele precisa de uma chave estrangeira. Quem é essa chave estrangeira que está aqui no proprietário? Ó, tá? Ele precisa do CPF do proprietário. Se você não colocar lá, ó, se você não colocar, não cadastrar o proprietário, você não vai conseguir cadastrar aqui, tá? Porque ele pede um CPF de um proprietário, tá? Se você não tiver, você não vai conseguir cadastrar. Então, preenche os 5 proprietários, depois 5 inquilinos, depois 5 corretores, e aí você passa para o imóvel e depois você passa para o atende, depois o contacto. Tranquilo? Beleza, depois que a gente montou essa base de dados, preencheu essa base de dados, nós voltamos a falar sobre uma atividadezinha básica que eu passei para vocês, tá? Eu já coloquei aqui as respostas, tá? E vamos analisar isso aqui passo a passo. Como é que eu consigo identificar essas informações no enunciado da questão? Vamos lá. No enunciado dessa questão aqui, ele diz o seguinte: criar uma consulta para mostrar todos os proprietários eu vou mudar aqui porque proprietário não tem RG, tá? Tem CPF. Eu vou colocar aqui CPF de final 5 que more no centro em ordem descendente pelo nome. Professor, como é que eu vou fazer essa consulta aqui? Eu não sei de nada, não entendi nada. Estou mais perdido do que segue em tiroteio. É simples, meu querido. Você vai analisar a situação, você vai analisar a questão. Bom, criar uma consulta. Toda vez que ele falar em consulta, consulta, visualização, a gente está bem aqui, ó. Vou até puxar aqui para vocês olharem aqui. Aqui, ó. Toda vez que ele falar em consulta, pesquisa, selecionar, visualizar,
Essas aqui são palavras-chave que você utiliza para SQL. Então, toda vez que falou em criar uma consulta, opa, tu já sabe que é um SQL que você vai, um select que você vai utilizar, tá? É um select que você vai utilizar. Então, criar uma consulta é um select. Para mostrar todos os proprietários. Olha a outra palavrinha-chave aqui, todos, tá? Toda vez que ele falar mostrar todos os proprietários, todos os inquilinos, todas as informações do proprietário, toda vez que ele utilizar essa palavrinha todos, mostrar todos aqui, ó, mostrar todos, você já sabe que você vai utilizar o asterisco. O asterisco, tá? Ele pega todas as informações da tabela. Que informações são essas, professor? É o CPF, digamos, do proprietário, é o CPF, nome, endereço, contato, data de nascimento. Ele vai mostrar todas essas informações, tá? Então, falou todos? Asterisco. Não perde mais tempo, já coloca logo o asterisco. Palavra-chave, mostrar todos. Aí tu já sabe que tu vai usar o asterisco. Bom, de proprietários, ele falou todos os proprietários. Então, se é todos proprietários, ó, já matou aqui metade do select aqui, ó. Então, asterisco from, que é de quem? De proprietários. Eu vou até, opa, botar uma vírgulazinha aqui a mais, um S a mais não tem. A tabela é proprietária no singular. Select asterisco from proprietário. Beleza, até aqui a gente já fez essa primeira parte aqui. Tá? Só olhando as palavrinhas-chave a gente já conseguiu fazer, ó. Essa aqui é a tabela, já conseguimos fazer. Comando que você vai utilizar, consulta, já leva na mente que é o select. Todos já sabem que é o asterisco. E aqui os proprietários, ó, você já está dizendo qual é a tabela que ele quer. Então é from proprietário. E aqui já começa a parte de restrição. Com CPF de final 5. Poxa, com CPF de final 5. Como é que eu vou saber agora se eu tenho 1000 cadastros? Como é que eu vou saber qual é esse que tem um final 5? Bem simples. A gente falou anteriormente no comando like, tá? O comando like, ele vai resolver o teu problema. Primeira coisa que você tem que fazer. Aqui ele falou numa restrição, com final 5. Isso aqui você sabe que é restrição. Então, comando para restrição, o L. E aí ele falou qual é a restrição do CPF final 5. Então você pega CPF e quem é que trabalha com caracteres? É o like. O like você vai trabalhar com caracteres. Então, like. Olha aquela brincadeira do like. Tá no final, a porcentagem vem antes. Tá no meio, a porcentagem fica na esquerda e na direita. Tá no começo, a porcentagem fica na direita. Então, ele quer saber com final. Se quer com final, então, porcento 5. Aí ele vai pegar todos os CPF que o final é 5. Tranquilo? Aqui já resolvemos o problema. E aí ele fala o seguinte, que morem no centro. Opa, que morem assim, além do CPF do final 5, ele quer mais alguma coisa. Então você acrescenta o comando AND, tá? CPF de final 5 que mora no centro. Então, CPF é um atributo. Mora no centro, está em outra informação, está em outro atributo, né? Qual é esse atributo que está? Lá em proprietário, a gente vai voltar aqui no proprietário, ó. Proprietário, proprietário, está aqui os atributos dele. Eu tenho um CPF, tenho nome, contato, e-mail e endereço. Opa, se ele mora no centro, morar no centro é endereço. Então você vem e volta para cá. Bom, eu já sei que essa informação aqui eu vou pegar dentro do endereço. Então você coloca aqui end, além do CPF final 5, ele quer que more no centro. Então end, para adicionar mais um atributo, que é o endereço. E aí ele disse o seguinte, o que mora no centro. Por que mora no centro? Porque quando a gente criou aqui o nosso cidadão aqui, de proprietário, a gente definiu o seguinte, ó, rua 5 de setembro, número 10, e o final a gente colocou o bairro no final, tracinho centro. Então, como é que eu vou pegar isso aqui? Tá no finalzinho, ó, então, macete de novo, like, porcento, ó, tá no final centro. Então, o caractere especial
porcentagem fica na esquerda, que aí ele vai pegar todo mundo que mora no centro. E aí ele diz o seguinte: em ordem descendente. Descendente é ordem crescente, decrescente, tá? Que é de trás para frente. Como é que você faz? Ele falou pelo nome. Então você coloca aqui o comando order by e coloca o atributo que ele definiu aqui, ó, pelo nome. Se ele definiu pelo nome, nome desk, que é em ordem descendente. Tranquilo? Professor, mas e se ele não tivesse colocado o nome? Se ele não tivesse colocado o nome, se ele só tivesse colocado em ordem descendente, o que você ia fazer? Você ia pegar o primeiro atributo da tabela. Quem é o primeiro atributo da tabela? No nosso caso, proprietários é o CPF. Você poderia colocar aqui, ó, CPF, tá? Geralmente, quando não se especifica o atributo que você quer fazer a ordenação, você pega o primeiro da tabela, tá? Nesse caso aqui do exercício, ele especificou que ele queria pelo nome. Então, ele vai fazer uma ordem pelo nome na forma decrescente, que é do Z para o A. Tranquilo? O próximo exercício que foi passado, ele diz o seguinte: criar uma pesquisa que mostre o nome, e-mail dos corretores com CRECI iniciados por 0 e cujo e-mail pertença ao provedor Hotmail, ordenado pelo contato. Beleza, então vamos lá. Aqui vamos analisar. Criar uma pesquisa. Opa, pesquisa é select. Então já matei aqui o que eu tenho que fazer. Que mostre. Bom, aqui ele não disse todos. Ele disse só que mostre. Aqui em cima ele disse todos, então eu já liguei ao asterisco. Aqui ele não disse todos, então ele já disse quem ele quer. Ele quer que mostre o nome e o e-mail. Então, nome, vírgulazinho, e-mail. São os dois que ele quer. Ele não quer que mostre, ele não quer que mostre o Cresci, não quer que mostre as outras informações. Ele só quer que mostre a informação nome e e-mail do corretor. Então ele disse aqui corretores. Então a gente, ó, from corretor. Já peguei metade do select. E aí vamos começar aqui com as restrições. Com Cresci iniciados por 0. Então, comando L, Cresci e aquele nosso likezinho que vocês já aprenderam a trabalhar com caracteres. Vamos lá, like. Começados, então o 0 vem antes, porcentagem depois, porque ele quer que comece com 0. E aí ele diz o seguinte: e cujo e-mail pertence ao provedor Hotmail. Bom, todos os corretores têm e-mail. Agora, qual é o provedor deles que é o negócio? Então, como é que você vai fazer isso? Então, você acrescenta mais uma restrição, que é com o end aqui, ó, e e-mail, é onde está a informação dele aqui, ó, de cujo e-mail, e coloca o comando like. Bom, como é que eu vou saber qual é que é o provedor dele? Ele especificou ali, ele quer do Hotmail. Como é que fica o e-mail do Hotmail? Fica nome da pessoa, @hotmail.com. Então, todos os e-mails vão ter essa palavra aqui, hotmail.com, tá? No final. Então, você coloca o quê? %.com. E aí você vai pegar todos os e-mails, todos os corretores com e-mail do Hotmail, tá? E aí ele diz o seguinte: ordenado pelo contato. Bom, ele não disse qual era o tipo de ordem, se era descendente ou ascendente. Ele só disse ordenado por contato. Bom, se ele não colocou se era descendente ou ascendente, ordenado você sabe que é numa ordem crescente. Então, você vai utilizar ascendente. No ascendente, você não precisa especificar nada, só basta especificar qual é o atributo que você quer ordenar. No nosso caso aqui, ele disse ordenar pelo contato. Então, order by contato. E assim você resolve essa questão aqui simples, simples, simples. Tranquilo? Aí teve mais uma questão para resolver. Foi essa, e aí a gente teve mais algumas. Agora é brincadeira de resolver questão, né? Aqui.
Deixa eu ver. Foi aí que eu passei para vocês no dia que faltou aí a energia para vocês. Alguns estavam sem internet. No dia do jogo do Flamengo, né? Vamos lá, resumindo, foi no dia do jogo do Flamengo. Aí, vamos lá, resolver essa questão aqui. Cria uma consulta que mostre todos os corretores com CRECI maiores que 100 e menores que 500. Moradores do bairro Palmeiras e que pertencem ao provedor de internet Gmail. Similar à outra ali que a gente fez, a diferença é que agora a gente vai trabalhar com um outro comando, né? Que é o Between. Então, vamos lá, analisando a questão. Criar uma consulta. Criar consulta é select. Que mostra o que? Todos. Todos é asterisco. Usa o que? Corretores. Então é from corretor. E aí com cresci. Opa, aqui já começa, ó, aqui já começa a restrição. Então vamos lá. O where, que é da restrição. E ele diz o que? Cresci. Maiores que 100. Então, maiores que 100, vamos lá utilizar o comando between 100, tá? E temos também e menores que 500. Então, end, que isso aqui faz parte do comando between, tá? O comando between, ele tem o end dentro dele. Então, você vai colocar maiores que 100 e 500, porque ele quer menores que 500. Então, tá aqui 100 e 500, então você coloca aqui 100 e 500. E aí ele diz o seguinte: botar uma vírgulazinha, moradores do bairro Palmeiras. Opa, então bairro Palmeiras. Então eu já sei como fazer isso porque eu vi lá no exercício anterior. End, endereço, like, aquele mesmo esquema. Palmeiras está no final, então porcentagem vem à esquerda, palavrinha Palmeiras. E aí ele disse, e que pertence ao provedor de internet Gmail. Então, mais um end, e aí, e-mail, é onde está a informação do e-mail dele. E aí ele diz bem aqui o seguinte, like, para quê? Para a gente pegar o finalzinho do e-mail. Como o Gmail também faz parte lá no final, porque geralmente a pessoa cria o e-mail, o nome dela ou algum nome, @gmail.com. Então, a porcentagem vem antes e depois a palavrinha gmail.com. Isso aqui a gente já tinha visto anteriormente, né? Moleza, moleza. Próximo é a segunda questão que foi passado para vocês, é essa daqui. Crie uma consulta, tá aqui a palavra reservada é consulta, então é select. Que mostre o que? Todos? Não. Ele disse aqui nome e CPF. Então, nome, CPF. Dos inquilinos, obra from inquilino, tá? Inquilino no singular, de acordo com como foi criado lá no banco de dados, inquilino. Aí, a partir daqui já é restrição e ordenação. Então, com final de telefone 02. Bom, mas eu não criei nenhum inquilino com telefone. Não tem telefone lá em inquilinos. Eu acho que eu não criei com nenhum telefone. Vamos olhar aqui, vamos olhar. Bom, professor, não tem telefone aqui. Não tem. Mas tem contato, né? Contato, o que é o contato? Ele pode ser o número de telefone ou pode ser o número do celular. Então, cai aqui no contato. Certo? Então, vamos voltar para cá. Então, aqui, vamos lá. Restrição, where, contato, porque ele aqui, ó, final de telefone 02, comandinho like, se é final, a porcentagem fica no começo. Então, 02. E com os 3 dígitos iniciais do CPF 11. Opa, mais um aqui então. End, CPF, like, que começa, então a porcentagem fica na direita. Já que eu estou começando, então fica na direita. E aí ele diz o seguinte, em ordem descendente. O professor ele só colocou em ordem descendente e não disse qual era o atributo. Bom, se ele não disse qual era o atributo, e o que você faz? Na tua amostragem você vai ter nome e CPF, você utiliza o primeiro atributo da amostragem.
Então, order by por nome na ordem descendente. Então, palavrinha reservada, desce. Professor, mas lá a tabela não começa por CPF, mas ele não pediu CPF. Ele pediu CPF, ó, depois. Primeiro vem o nome. Isso aqui é o que vai aparecer para você na sua amostragem, tá? No resultado da sua consulta. Então, o primeiro atributo aqui é nome. Então, você ordena. Quando ele não especificar aqui qual é o atributo, você coloca o primeiro da amostragem, que é o nome. Tranquilo? E na ordem decrescente. Aí teve mais dois exercícios, certo? Vamos lá para mais dois exercícios que foram passados. Está aqui. Terceiro, crie uma pesquisa que mostre os imóveis dos proprietários que possuem imóveis localizados na zona sul da cidade. Desculpa, uma tossezinha aqui. Que mora na zona sul da cidade e cujo número de registro do imóvel não seja 100, 200 e 300. Bom, isso aqui vamos lá. Pesquisa é select, já sabe, vocês já estão de que mais de que careca de saber disso, né? Mostra os imóveis do proprietário. Bom, professor, mas aqui ele não colocou todos, não colocou os nomes dos atributos, ele colocou logo os imóveis dos proprietários. E agora, professor? O que eu vou usar? Você utiliza asterisco. Porque ele falou aqui, ó, mostre os imóveis. Então, ele colocou o nome da tabela aqui, nesse caso aqui. Ó. Ele não colocou o todos, que é a nossa palavra reservada para asterisco, a nossa palavrinha chave, né, para asterisco. Não colocou os atributos, mas ele colocou o nome da tabela direto. Então, se ele colocou a palavra todos ou o nome da tabela direto, você já liga aqui, ó, que é o asterisco, tá? Já fica com isso na cabeça. Não ele se colocou todos ou colocou o nome da tabela direto, você já liga que é o asterisco. Dos proprietários, imóveis dos proprietários. Tá, beleza. Mas aí ele quer da tabela imóveis, então a gente vai usar from imóvel. Tá? Só que é o seguinte, ele quer só dos proprietários. Lembre-se dessa palavrinha aqui que a gente vai utilizar ela lá para fazer a ligação da nossa informação. Aí ele diz que possuem imóveis localizados na zona sul da cidade. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, imóveis localizados. A gente tem lá na nossa tabela imóveis, localização. Então, você vai utilizar aqui, ó, restrição, where, localização, na zona sul. Aí você coloca like. Eu não sei se zona sul está no começo, está no meio, está no final, porque eu não cheguei a preencher nenhum. Mas por guia da dúvida, se eu não sei onde está, coloca esse aqui, ó, porcento antes e porcento depois, porque aí em qualquer parte que tiver a palavra zona sul, no meio, no final ou na ponta, ele vai pegar para você, tá? Principalmente se tiver no meio lá, ele vai pegar para você. Ele vai achar a palavra zona sul para você. E aí ele diz o seguinte: da cidade e cujo número de registro do imóvel não seja um desses daqui. 100, 200 ou 300. Então aqui a gente já vai trabalhar com aquele comandozinho de lista, né? Então aqui, ó, end do imóvel, que é o que ele falou aqui, ó, número de registro de imóvel, é o nosso NR imóvel. Então, ele está dizendo que ele não quer o 100, o 200 e o 300. Então, você já liga logo aqui com o not, porque o not ele exclui aqueles que você pré-definiu. Ele não vai mostrar o que você pré-definiu. Se eu quisesse somente o 100 e o 200, eu tiraria o not, porque aí eu só queria mostrar os que eu tinha definido. Mas como ele não quer mostrar os definidos, então a palavrinha not e aqui você coloca aqui os números dos imóveis: 100, 200 e 300. Então, esses três aqui imóveis não vão aparecer, tá? Não vão aparecer, só vão aparecer os que pertencem aos proprietários da zona sul. E a nossa última, que foi essa daqui, né?
crie uma consulta que mostre o CPF do proprietário, a localização e dimensão do imóvel de todos os proprietários cujo número de registro do imóvel seja 50, 150 e 300, em ordem ascendente por número de registro do imóvel. Tá, vamos lá. Consulta, vocês já sabem, tranquilo, select, e aí ele diz, mostra o CPF do proprietário. Professor, CPF do proprietário e localização. CPF do proprietário, eu tenho o CPF do proprietário imóvel? Lá em imóvel, eu não tenho. Você não tem o CPF, mas você tem a chave estrangeira dele. Então você pode utilizar. Então aqui, ó, Pro CPF, que é a nossa chave estrangeira, que está dentro de imóvel. E aí ele diz também que é a localização, tá aqui a localização, que é a dimensão, tá aqui a dimensão de quem? Do imóvel, tá? De todos os proprietários. Ó, não confunda esse todos aqui com o que ele está pedindo, mostre aqui, tá? Esse todos ele quer dizer que é de todos os proprietários. E o mostre aqui ele já está dizendo o que ele quer. Ele quer o CPF, a localização e dimensão do imóvel, tá? Então é do imóvel. Então, from imóvel. E aí ele diz o seguinte, aqui a gente vai entrar, porque esse dos proprietários aqui vai entrar aqui, ó, na restrição, cujo número, tá vendo aqui, ó, cujo número de imóvel. Então, restrição, vamos usar a nossa lista, que vocês já aprenderam a fazer lá anteriormente. Então, vamos lá. Seja, aqui ele definiu qual é que ele quer mostrar. Ele quer mostrar o 50, o 150 e o 300. Então, você vem aqui, ó, NR imóvel, comando para lista, que é o IN, 50, 150, 300, tá? Fechou aqui o parênteses. E ele diz assim, em ordem ascendente por número de imóvel. Então, você vem aqui, ó, order by, ascendente em ordem crescente. Aí você coloca aqui, ó, o número do imóvel, NRI imóvel. E com isso você matou essa salada toda aqui. Beleza, meus queridos? E vamos ver. Agora entramos. Com isso aqui a gente eliminou as atividades que ficaram pendentes ali. E vamos passar aqui falar sobre funções. Tá? Funções de agregação. Professor, o que são essas funções de agregação? Funções de agregação, meus senhores, são funções já pré-estabelecidas no MySQL, tá? Ou no SQL. Já são pré-definidas, onde você já vai ter isso pronto, tá? Ela já vai estar pronta para você a função. É só você colocar a função que ela vai fazer todo o processo para você, tá? Então, a primeira delas, a gente vai ter aqui o AVG, tá? Não confunda com o antivírus, tá? É o nome da função, AVG. Para que serve essa função AVG? Essa função AVG, ela é um comando para que você calcule uma média em uma determinada coluna, tá? Em uma determinada coluna. Lembre-se disso, que ela vai calcular o valor da coluna e vai trazer para você o valor dessa média. Como é que esse comando é executado, professor? Tá aqui o exemplo dele. Eu vou até destacar aqui em vermelho para você não ficar perdido. Tá aqui o exemplo. Select AVG, tá? AVG e valor. Valor aqui vai ser o nome da coluna que você vai colocar, tá? Vai ser o nome da coluna. Que essa coluna, se você vai calcular uma média, logo ela vai ter que ser com números inteiros ou números fracionários, tá? Que são o decimal, o double, o float, tá? São valores que você vai utilizar aqui dentro, ou numéricos, tá? Geralmente você vai trabalhar aqui com valores numéricos. E aí, aqui, professor, mas tem um negócio diferente aí, professor. Está usando AS, média do aluguel. Tá, isso aqui, meus queridos, o AS é para você renomear ou simplesmente dar um apelido para isso aqui, para essa funçãozinha aqui, eu não quero que ela apareça desse jeito aqui no resultado, tá? AVG valor, vai ficar esquisito. Então, para que não apareça isso, você utiliza esse comando as média do aluguel e aí você vai ter que de aluguel e aí ele vai calcular para você
nesta tabela aluguel a média do aluguel e vai aparecer desse jeito aqui, tá? A gente vai ver isso aqui depois, mais na frente, como é que isso aqui funciona. Então, nós temos aqui a função count. Professor, para que serve essa função count? Essa função count ela serve para calcular, tá? Para calcular não, para contar a quantidade de linhas que a tabela tem. Mas para que isso vai me servir? Vai servir para você quando você quiser mostrar para o teu cliente a quantidade de registro que ele tem de clientes. E aí você usa esse comando e ele conta para você quantos clientes ele já cadastrou e aparece lá para ele, tá bom? E aí você utiliza esse comando count aqui. Como é que ele é utilizado? Select, count, tá? E aí aqui dentro você coloca o atributo chave da tabela, que no nosso caso aqui é o código. Lembrando, senhores, essas funções você utiliza aqui em cima no select, tá? Ela é como se ela fosse um atributo, tá? Ela funciona como um atributo. Então ela vem aqui em cima no select. Em seguida nós temos a função sum. A sum ela faz o que? Uma soma, ela utiliza somatória, tá? Para que você some os valores de uma coluna, todos os valores. Digamos assim que você tem a tabela, é, digamos assim, a tabela de idades, tá? Você tem uma tabela de pessoas e lá em pessoas você tem as idades das pessoas e você quer somar a idade total dessas pessoas. Qual é o valor total dessas idades? Então você utiliza o sum e ele vai somar linha por linha da coluna que você está mandando somar. No nosso caso aqui, eu botei um select e aí eu utilizei sum para somar o valor dos aluguéis que foram já realizados. Então, ele vai trazer aqui a somatória de quantos que está dando esse valor do aluguel, lá em aluguel. E aí, em seguida, nós temos a mini, que é essa daqui é para você pegar um valor mínimo, tá? Ela é bem simples, tipo, você quer pegar o menor valor de uma coluna, aí você utiliza ela, ela vai pegar o menor valor para você. Tá? Ela é bem simples, select min, aí você coloca o nome da coluna, tá? E aqui eu só renomeei para pegar menor valor, só fiz renomear para este nome para não ficar esse valor mínimo valor. O máximo já é bem semelhante ao mínimo, a diferença é que ele vai pegar o maior valor e vai trazer para você o maior valor. Então, select máximo, que é o máximo de valor que você tem lá, e valor máximo from aluguel. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar na prática aqui. Aqui nós temos a tabela aluguel. Tá? Ficticiamente, eu não tenho essa tabela lá no banco de dados, só criei ela de forma fictícia. Aqui o que seria? Data de início. Aqui eu vou ter os códigos, aqui eu vou ter a descrição e aqui eu vou ter o valor. Como é que você vai fazer isso aqui para você? Eu vou fazer aqui para você entender. Vou colocar aqui embaixo aqui e vamos fazer aqui como é que seria a amostragem disso aqui. Primeiro vamos fazer com o AVG. Se eu quisesse calcular a média destes valores aqui, como é que eu ia fazer? Você ia fazer aqui o select, daquela mesma forma que tem lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa fonte que está muito pequena aqui. Vou tacar aqui. Tá. Como é que fosse o AVG? Select AVG. E aqui eu quero calcular valor. E faço isso aqui. Pronto. Nome da tabela aqui, ó, aluguel. O que seria o resultado disso aqui? O resultado disso aqui seria isso aqui. AVG valor. E logo abaixo apareceria o cálculo disso aqui. Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, vamos fazer a média disso aqui. 1000, 1500, 2000, a média de 2000 daria o que aí? São 2000 dividido por 4 vai dar
500, né? Então apareceria isso aqui para você, tá? Era isso aqui que ia aparecer para você. Mas no resultado ia ficar meio esquisito aparecer isso daqui, AVG, valor, né? O que que eu tô querendo saber aqui? E é aqui nesse momento que entra a questão do renomear. E aí você coloca isso aqui. É... Média de aluguel. Média de valor. Aí sim. Aí em vez de aparecer isso aqui, ia aparecer isso aqui. Só para vocês entenderem como é que ia ficar isso aqui. Para executar esse comando lá no teu banco, lá no MySQL. E o que que ia acontecer? Ele ia mostrar isso aqui para você. Média de valor 500. Tá? Ele ia fazer, ele ia somar esse valor com esse com esse aqui, com esse aqui. Eu tenho quantos valores? 1, 2, 3, 4. Ele ia dividir isso aqui por 4 e ia ter essa média de valores, certo? Mas você não precisa, professor, mas como é que ele vai fazer isso? É porque essa função AVG ela já foi pré-definida dessa forma. Como é que ela calcula a média? Ela soma todos os valores e divide pela quantidade. Então aí você tem um resultado, certo? O próximo é a count. Então a count, como é que você vai fazer aqui? Ah, professor, eu tenho quantos registros eu tenho aqui? Então você vai utilizar aqui, ó, count, e aí você coloca aqui, ó, código. E aí você vai colocar total de registros. E aí o que que vai aparecer para você? Vai aparecer isso aqui. Total de registros. Aqui eu tenho quantos registros aqui? Lembrando que a count ela conta a quantidade de linhas, tá? Então, o total de linhas. Então você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você tem 1, 2, 3, 4. O resultado aqui vai ser 4, tá? Total de registros 4. É isso que a count faz. A próxima é a sum, tá? O que que a sum vai fazer? Você vem aqui, vamos colocar aqui sum. Aqui vai ser no valor. E aí você vai colocar aqui total. Ah, tá. Eu vou colocar aqui somatória, somatória do valor. E aí o que que você vai fazer? O que que vai aparecer aqui se eu usar o sum? O sum ele vai aparecer assim. Somatória do valor. Esse aqui então o que que ele vai acontecer? Ele vai somar todos esses valores aqui. Então ele vai pegar 200, com mais 300 vai dar 500, com mais 500 vai dar 1000 e com mais 1000 vai dar 2000. Então você vem para aqui e coloca 2000, certo? É isso que o sum vai fazer. Ele vai somar o primeiro valor com o segundo, com o terceiro e com o quarto. E assim vai somando se você tiver mais registros. É isso que o sum faz. Já o mini, que é o min, o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui menor valor e aqui também vou renomear. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o menor valor. Ele vai analisar ali os registros que você tem. Esse aqui é o menor? Esse aqui por enquanto é menor. É menor que esse menor, menor? Não, menor é esse aqui. Então ele vai trazer para você o menor valor que você tem. E o max é só inverter aqui, tá? Maior valor. E aí ele vai trazer para você o 1000.
certo? Então essas são as funções e como elas funcionam, tá? Nós temos a função ABG, a função count, a função sum, a min e a max. Espero que tenha ficado claro aqui essas para vocês, tá? E agora eu tenho explicado, vocês tenham entendido com bastante coisa. Essa tabela aqui a gente fez na aula, mas aqui eu não vou precisar fazer porque é só para vocês terem como base, tá? E vamos passar para a próxima tabela. Essa tabela aqui, ela foi construída para que vocês realizassem uma atividade, tá? Realizassem uma atividade e nessa atividade vocês pudessem praticar utilizando apenas essa tabela. Aqui nessa tabela é uma tabela de venda, tá? Onde eu vou ter o código vem, o código PRO, que esse aqui é o código da venda, o código do produto, o nome PRO, que é o nome do produto, o valor do produto, quantidade e o total aqui dessa venda, tá? Então aqui eu vou ter, ó, valor do, opa, rapaz, olha que coisa, lápis com X, uma cor dessa, lápis, o valor do lápis 50 centavos, a quantidade 30, total deu 150. Caderno 4,50, quantidade 10 deu 45. Régua 1,50, quantidade 20, valor 30. Beleza? Então, com base nessa tabela aqui, eu pedi para que os colegas de vocês criassem as consultas, tá? Baseado nessa tabela aqui, utilizando já as funções. Como é que ficou isso aqui? Ficou da seguinte maneira, tá? Vou mostrar para vocês aqui as questões que foram 3 questões que eu passei para vocês. A primeira questão dizia a seguinte, o enunciado: mostre a quantidade de produtos vendidos durante o dia, com base nessa tabela aqui, tá? Quer dizer que esse resultado aqui é de um dia. Então, mostre a quantidade de produtos vendidos durante o dia. Então, como é que você ia fazer isso aqui? É simples. Você utilizaria o select, ele quer saber a quantidade, né, de produtos vendidos durante o dia. Então, select o sum, tá? Você vai utilizar o sum porque ele quer saber a quantidade de produtos vendidos. Onde é que está essa quantidade, professor? Essa quantidade está aqui, ó, tá? Durante o dia ele vendeu, ó, 30 lápis, 10 cadernos e 20 réguas. Então, como é que você vai saber a quantidade total de produtos que ele vendeu? Somando esse com esse e mais esse. E aí você volta para cá. Então, ó, o sum na quantidade, tá? Que é o QDD, quantidade. E aí você coloca as, porque eu não quero, ó, total de produtos vendidos. Eu quero que apareça isso aqui. Eu não quero que apareça esse sum aqui. Eu quero que apareça total de produtos vendidos. E aí, de quem? Da tabela, ó, from, da tabela venda, porque é a tabela que a gente está utilizando, a tabela venda. Então, from, venda. E com isso eu vou ter a quantidade total. Como é que isso vai ficar na prática? Aqui eu vou colocar aqui, o total de produtos vendidos. Então, vamos lá. Total de produtos vendidos. Você utilizou a sum lá, então vai ser o que? 30 mais 10, 40 mais 20, 60. Então está aqui o resultado. 60. Total de produtos vendidos, 60. Se você não tivesse colocado essa renomeação aqui, ó, a gente renomeou a função, você ia aparecer isso aqui para você. Sum, quantidade e 60 embaixo. Na segunda, ele diz assim o seguinte: mostre a quantidade de vendas realizadas durante o dia e o total vendido. Como é que você faz isso aqui? Lembra que eu falei para vocês que as funções elas funcionam como atributos? Então você pode ter mais de uma função num select, tá? Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar o count para fazer o quê? Para contar a quantidade de vendas realizadas, tá? Então é count em cima de quem? Em cima do código de venda, porque eu quero contar quantas linhas tem naquela tabela de vendas. E aí eu vou colocar o total de vendas. Em seguida, ele pede para mostra a quantidade de vendas realizadas durante o dia e o total vendido. Então ele quer saber o total que foi vendido. Então
eu vou utilizar o sum para realizar fazer esse cálculo do total de vendas. E aí eu vou colocar as total vendido. De quem? De venda. Como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar assim. Eu vou colocar aqui para você. Quantidade, lá ele diz o que? Quantidade, como foi que eu coloquei aqui? Total de vendas. Eu vou pegar isso aqui. Total vendido. Vamos lá e vamos para cá. Isso aqui é só para vocês visualizarem, tá? Não precisa fazer isso aqui, não, é só para vocês visualizarem, tá? Aqui eu vou dizer que é o outro espaço, para vocês não se perderem. É que eu estivesse fazendo lá no banco de dados para você saber como é que ia ficar isso aqui lá no banco de dados. Vamos lá. Total de vendas. A gente utilizou o count. Count, código de vendas. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai contar. 1, 2, 3. Então o count aqui foi 3. E aí ele diz o total vendido. Total vendido, o que ele vai? Você utilizou o sum. O que o sum vai fazer? Ó, sum total. Tá? Ele vai dizer sum total. Por que eu não vou usar o valor? Porque o valor, esse aqui é o valor unitário. Ele quer saber o total que foi vendido aqui. Então você vem aqui no total. Então ele vai pegar o que? 15 mais 45 mais 30. Então aqui nós temos aqui 45 com 45 dá 90. Então você vai ter isso aqui no final, certo? Ele vai aparecer para você o total de vendas, que foi 3, e o total vendido, que foi 90. Certinho? E aí nós finalizamos o exercício 2. O 3, ele diz o seguinte: mostre o menor valor e o maior valor. Como é que você vai fazer isso aqui? Esse aqui eu acho que é o mais simples. Select menor valor e o maior valor. E aí você coloca o from venda. Pronto. Com isso aqui você vai ter o maior valor e o menor valor. Eu vou deixar do jeito que está aqui para vocês verem. Eu não vou renomear aqui os nomes das funções para você ver como é que vai ficar. Isso aqui ia ficar assim. Valor e o máximo valor. Isso aqui ia ficar assim. Qual é o menor valor ali? 0,50. E qual é o maior valor? O maior valor ali, ó, que a gente tem é 4,50. Tá? Ele ia aparecer dessa forma para você lá no resultado da sua consulta. Ele ia aparecer dessa forma. Mínimo valor 0,50. A não ser que você quisesse mudar, né? E aí você poderia renomear, botar um mais aqui, menor valor, mais maior valor, para ficar de uma forma mais agradável. Tá ok? Então, isso foi tudo que a gente falou durante a semana. Aí o pessoal que não pôde acompanhar, não é motivo para não praticar, né? É só pegar isso aqui, essa videoaula, ver e rever de novo da melhor forma possível para poder acompanhar nossas aulas durante a semana. Lembrando que amanhã, domingo, o Augusto vai estar disponibilizando o tempo dele para ajudar os colegas que estão com dificuldade. Quem quiser participar é só falar com a Edinalva, que ela vai disponibilizar lá, se não me engano, na casa dela, e o horário ela vai definir ainda com vocês, para vocês participarem, tá? Eu fiquei de passar um desafio para vocês, eu vou elaborar o desafio, daqui a pouco mais eu mando para vocês o desafio para vocês realizarem, tá? A me entregar na segunda. Não é valendo ponto, é só quem quiser praticar, ver se entendeu a questão de consultas, tá? Mas é sempre bom praticar. Banco de dados e programação, você tem que praticar. Então, não é motivo para você estar sem computador, tá, coisa para você não praticar. Consulta, você consegue fazer as consultas sem estar utilizando o computador. Você pode muito bem elaborar aqui. Você viu que eu elaborei aqui
uma tabela aqui, em cima dela eu trabalhei as consultas, tá? Dá para fazer, tranquilo? É só você ir lá, contar, ver tudinho, somar, que dá para fazer os resultados, tá? Forte abraço para vocês e daqui a pouco mais eu estou mandando o material para vocês, para quem quiser testar os seus conhecimentos, tá? E ver se está por dentro do assunto de consultas. Até mais, pessoal, e bom final de semana para todos.